Perfeito! Essa é a primeira aula do nosso curso de chinês, onde nós vamos aprender expressões básicas da língua chinesa e, além disso, nós vamos aprender as regras básicas da pronúncia do chinês e também vamos aprender como escrever em chinês. Então, para começar, a primeira expressão que nós vamos aprender é esta aqui. Esta expressão se pronuncia Ni hao e essa expressão significa oi. Okay? Portanto, nós temos ali os caracteres, né, que certamente é alguma coisa nova para você, caso você nunca tenha estudado chinês, mas nós vamos chegar na parte dos caracteres daqui a pouco e a gente vai aprender como escrever eles. Mas eu quero que a gente preste atenção nessas duas coisas aqui, que são aquelas marcações ali em cima das vogais, que representam o tom da palavra. Para aqueles que não sabem, a língua chinesa é uma língua tonal, ou seja, as palavras elas possuem tons que influenciam, que definem como a palavra ela é pronunciada, em qual tom a palavra ela é pronunciada. E para a gente aprender os tons da língua chinesa, vamos utilizar a sílaba ma, ok? E vamos usar esse gráfico aqui para a gente entender as diferenças entre os tons. Então, o primeiro tom da língua chinesa é o tom plano. Ma, ele não tem alteração na sua tonalidade, ok? Ma. O segundo tom é o tom que sobe. Ma, ok? Portanto, nós temos o primeiro tom, que é o tom plano, ma, e o segundo tom é o tom que sobe, ma. O terceiro tom é o tom que desce e depois sobe, ma, ok? Ma. Portanto, vamos revisar. Primeiro nós temos o primeiro tom, que é o tom plano, ma. O segundo tom é o tom que sobe, ma, ma. E o terceiro tom é o tom que desce e depois sobe, ma, ma. E o quarto tom é o tom que desce direto, ma. Portanto, nós temos ma, primeiro tom, ma, segundo tom, ma, terceiro tom e ma. E o quinto tom, que na verdade não é tom nenhum, é quando você pronuncia a sílaba, a palavra, sem tom, da forma como a gente pronunciaria em português. Ma, ok? Portanto, nós temos o primeiro tom, ma, o segundo tom, ma, o terceiro tom, ma, o quarto tom, ma. E nós temos também a sílaba sem tom nenhum, ma, ok? Portanto, esses são os 4 tons do chinês mandarim, ok? E também temos a sílaba sem tom, não é necessariamente um tom, mas é uma quinta forma da gente pronunciar as palavras, que é sem tom nenhum, da forma como a gente pronunciaria em português. Vamos ver como que ficam os tons com uma outra sílaba, ok? Vamos utilizar a sílaba ba, ok? Primeiro nós temos ba, em seguida nós temos ba, em seguida nós temos ba, e por fim nós temos ba. E temos a sílaba sem tom nenhum, ba. Portanto, estes são os 4 tons do chinês com a sílaba ba. Vamos revisar. Ó. Primeiro tom, ba, é o tom plano. O segundo tom é o tom que sobe, ba. O terceiro tom é o tom que desce e depois sobe, ba. E o quarto tom é o tom que cai, ba. Portanto, nós temos ba, 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 ba. E a sílaba sem tom, ba, é a forma como você pronunciaria em português. Agora vem uma pergunta. Por que é importante pronunciar os tons corretamente? Bem, a resposta é a seguinte. Uma mesma sílaba, uma mesma palavra, com diferentes tons, possui significado diferente. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar essa palavra aqui, por exemplo, que se pronuncia ma, primeiro tom, e que significa mãe, ok? E vamos pegar essa palavra aqui também, que se pronuncia ma, terceiro tom, e que significa cavalo. Repare, a sílaba é a mesma, é a sílaba ma, só que os tons são diferentes. Na primeira palavra, é o primeiro tom, ma,
que significa mãe. Já na segunda palavra é o terceiro tom, ma, que significa cavalo. Portanto, é muito importante ter atenção nos tons das palavras em chinês para você não chamar sua mãe de cavalo, ok? Portanto, ni hao é a expressão que nós utilizamos para dizer oi e os tons ali indicam a forma como a palavra deve ser pronunciada. Agora, e esses símbolos, hein? Certamente os símbolos também vão ser uma dificuldade para vocês, porque no nosso idioma nós utilizamos letras, né? Só que no chinês, todas as palavras elas são representadas por um símbolo, por um caractere, por assim dizer. E nós chamamos esses caracteres de hanzi. E como que a gente faz para escrever os hanzi, os caracteres da língua chinesa? Bem, a regra geral para escrever caracteres chineses é a seguinte: a ordem dos traços deve ser de cima para baixo e da esquerda para a direita. Você vai utilizar traços para escrever os caracteres e a ordem deve ser de cima para baixo e da esquerda para a direita. Por exemplo, o primeiro caractere, que é o caractere ni, se escreve dessa maneira. Como você pode ver, a ordem dos traços é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Já o segundo caractere, que é o caractere hao, se escreve dessa maneira, novamente. A ordem dos traços é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Portanto, é assim que a gente escreve o caractere hao. E a ordem dos traços é muito importante, porque você precisa seguir a ordem dos traços para escrevê-los corretamente e de maneira fácil. Se você tentar escrever os caracteres com uma outra ordem, se você tentar escrever os caracteres com a ordem dos traços diferente da correta, você vai conseguir escrever o caractere, mas talvez ele não fique tão bem escrito e talvez seja mais difícil de se escrever, ok? Mas de qualquer maneira, ni hao significa oi, só que tem mais um detalhe aqui. As duas palavras ali, ni e hao, elas possuem um significado individual. A palavra ni significa você e a palavra hao significa bem. Mas quando nós usamos essas duas palavras juntas, a gente forma uma nova expressão, uma nova palavra, que significa oi. Portanto, ni significa você e hao significa bem. Só que quando nós juntamos essas duas palavras, a gente cria uma nova palavra, a gente cria uma nova expressão. E essa expressão significa oi. E se pronuncia ni hao, ni hao. Portanto, se você vê alguma pessoa chinesa, você pode falar ni hao, ni hao. E isso quer dizer que você está falando oi para essa pessoa. Então, vamos revisar o que a gente aprendeu até então, porque a gente aprendeu só uma expressão, mas já teve vários conceitos da língua chinesa que nós aprendemos. Então, revisando. Chinês possui caracteres ou símbolos, né, que representam as palavras. A pronúncia do chinês possui tons. Tons diferentes dão sentidos diferentes às palavras, às sílabas, né? A ordem dos traços é importante para escrever os caracteres corretamente e de maneira fácil. E algumas palavras são compostas de 2 ou mais caracteres, que é o caso da palavra oi, que é composta por 2 caracteres, né? Ni e hao, que individualmente tem significado. Ni significa você e hao significa bem. Só que quando a gente junta as duas palavras, a gente forma uma nova palavra, a gente forma uma nova expressão que significa oi e que se pronuncia ni hao. Só que tem mais um conceito aqui muito importante para que a gente possa aprender 100% corretamente a expressão ni hao, que é a seguinte: algumas combinações de tons possuem pronúncia diferente, ok? No nosso caso aqui da expressão ni hao, a primeira palavra ni se pronuncia dessa maneira, ni com o terceiro tom. A segunda palavra, hao, se pronuncia dessa maneira, também com o terceiro tom, hao.
E a expressão completa, ni hao, ambas as palavras, né, ambos os caracteres possuem o terceiro tom. Ha, ni, hao. Só que tem um detalhe aqui. Ambos os caracteres na expressão ni hao possuem terceiro tom. Só que tem um detalhe aqui. Em chinês, quando nós temos uma palavra que é composta de dois caracteres, ok? Quando nós temos uma palavra, uma expressão, que é composta de dois caracteres, e ambos os caracteres, ambas as palavras, possuem terceiro tom, isso faz com que a primeira palavra fique no segundo tom. Portanto, ambas os caracteres são do terceiro tom, ok? E por conta disso, o primeiro caractere fica no segundo tom, como a gente está vendo ali. Portanto, a pronúncia correta dessa expressão é ni, hao, ok? Individualmente, o primeiro caractere ali se pronuncia no terceiro tom, como a gente vê ali no topo. Ni, terceiro tom. Só que na expressão ni hao, como ambos os caracteres possuem terceiro tom, o primeiro caractere ele altera para o segundo tom. E, portanto, a pronúncia correta é ni hao, ni hao, ni hao. Portanto, certamente isto pode causar um pouco de confusão, mas é importante que a gente aprenda as partes difíceis logo no começo, para que a gente, ao longo do curso, para que as coisas ao longo do curso fiquem mais fáceis, ok? Portanto, é por isso que eu já estou abordando esses temas um pouco mais complicados, por assim dizer, porque ao longo do curso tudo vai ficar mais fácil. Portanto, revisando novamente, chinês possui caracteres ou símbolos que representam as palavras, ok? A pronúncia do chinês possui tons. Tons diferentes dão sentidos diferentes às palavras ou sílabas. A ordem dos traços é importante para escrever os caracteres corretamente e de maneira fácil. Algumas palavras são compostas de 2 ou mais caracteres e algumas combinações de tons possuem pronúncia diferente. No caso, quando você tem uma palavra, quando você tem uma expressão que é composta de 2 caracteres e ambos caracteres possuem o terceiro tom, a pronúncia do primeiro caractere fica no segundo tom. Só que a gente ainda escreve, quando você está estudando no livro, você sempre vai ver o tom original. Só que aí você tem que lembrar, quando você tem uma palavra com 2 caracteres e ambos caracteres estão no terceiro tom, a pronúncia do primeiro caractere vai ser no segundo tom, ok? Mas quando você for ver no livro, o que vai estar escrito lá será o tom original. Portanto, se você vê isso aqui, você sabe que a pronúncia é ni hao, ok? Ni hao, porque como eu acabei de te explicar, quando você tem 2 caracteres no terceiro tom, o primeiro caractere ele se pronuncia no segundo tom. E essa expressão ni hao significa oi. Perfeito. Vamos aprender vamos aprender a próxima expressão. Então, temos essa expressão aqui, que se pronuncia 再见 e significa tchau, ok? 再见, 再见, ambos caracteres no quarto tom, o tom que cai. 再见, 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 再见é como você diz tchau para alguém. Só que tem um detalhe aqui de pronúncia importante. Essas duas letras, a primeira letra de ambas, da pronúncia de ambos os caracteres, não é da forma como você espera, ok? A pronúncia não é zai jian, é zai jian, zai jian. Em chinês, nós utilizamos as nossas letras do alfabeto latino para representar a pronúncia dos caracteres. Só que existem algumas regras, só que a pronúncia utilizando as nossas letras, às vezes não vai ser exatamente como você espera,
porque esse sistema ele é baseado na língua inglesa, por assim dizer, ok? Não necessariamente na língua inglesa, mas é um sistema que foi criado utilizando as nossas letras do alfabeto latino, só que a pronúncia não vai ser sempre exatamente como você espera. E no caso das letras Z e da letra J, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai entender daqui a alguns momentos como que é a pronúncia exata, mas é importante que eu diga para vocês que pinyin é o nome do sistema que explica a pronúncia do chinês. Portanto, quando você tem caracteres chineses e utilizando as nossas letras a explicação de como pronuncia, ok? Como nós vimos agora há pouco. E esse sistema se chama pinyin, ok? Pinyin. Portanto, quando você quer saber como que se pronuncia um caractere chinês, o que você quer saber é o pinyin daquele caractere, ou seja, a explicação de como se pronuncia utilizando as nossas letras. Só que o pinyin dos caracteres em chinês vai ter algumas regras. Por exemplo, quando você tem a letra Z no pinyin, a pronúncia da letra Z é como se fosse letra D e letra Z. E quando você tem a letra J no pinyin, a pronúncia é como se você tivesse a letra D e a letra J. Portanto, quando você tem este pinyin aqui, a pronúncia correta é zai, ok? Zai. Não é zai, é zai, ok? Como se fosse D-Z-A-I. E quando você tem esta palavra aqui, a pronúncia é jian. Não é jian, é jian. Jian, ok? Portanto, esta expressão, que significa tchau, a pronúncia dela é zai, jian, zai, jian, ok? Essa é a pronúncia, só que a gente representa em pinyin desta maneira. Mas isso pode causar um pouco de confusão, porque quando a gente olha o pinyin das palavras, se você não está acostumado com as regras de pronúncia, você vai pronunciar como a gente pronuncia no português, né? Mas já estou te explicando que o pinyin é um sistema que a gente utiliza para representar a pronúncia do chinês, só que existem algumas regras específicas, e no caso da letra Z e da letra J, é assim que a gente pronuncia, ok? Zai, jian, zai, jian. Só que a gente vai ver escrito desta forma nos livros e na internet, quando você for ver o pinyin de um caractere, ok? Vamos ver como que se escreve ambos os caracteres. Então, o caractere zai se escreve desta maneira novamente. A ordem dos traços é de cima para baixo, da esquerda para a direita. E o caractere jian é escrito desta maneira, ok? Eu recomendo que vocês pausem o vídeo para escreverem os caracteres. É muito importante que vocês escrevam os caracteres desde o início do seu aprendizado, ok? Não deixe para começar a escrever na aula 10 ou na aula 20. É importante que vocês escrevam desde o início. De qualquer maneira, zaijian é a expressão que nós utilizamos para dizer tchau. Então, a próxima expressão que nós vamos aprender é esta aqui, que se pronuncia xie xie, quarto tom, ok? Xie xie, e que significa obrigado. O caractere xie se escreve desta maneira, lembrando, ordem dos traços de cima para baixo, da esquerda para a direita. E xie xie significa obrigado. É o caractere duas vezes, ok? Xie xie, obrigado. Xie xie. E lembrando, a pronúncia é no quarto tom, ok? Xie é o tom que desce. Xie xie. Em seguida, nós temos essa expressão que se pronuncia wo jiao. Wo, terceiro tom, ok? Wo e jiao, quarto tom. Wo jiao. Wo jiao significa eu me chamo, ok? E a expressão completa significa eu me chamo wo jiao Ramon, eu me chamo Ramon. Wo jiao Ramon. E no caso, o primeiro caractere,
wo significa eu, ok? É a palavra que significa eu. E o segundo caractere, jiao, significa, é o verbo se chamar, ok? Portanto, ambos os caracteres são muito importantes porque a todo momento você está falando, quando você está conhecendo novas pessoas, né? Você fala o seu nome, né? Você fala, eu me chamo fulaninho. E no caso do chinês, você vai dizer isso dizendo wo jiao, wo jiao. 我叫 Ramon, 我叫 Pedro, 我叫 Júlia, 我叫 Gabriel, 我叫 Maria. Portanto, é assim que você fala como você se chama em chinês. E a ordem dos traços é esta aqui. No caso do caractere wo, é esta a ordem dos traços, ok? E no caso do caractere jiao, é esta a ordem dos traços. De qualquer maneira, wo jiao é a forma como você fala o seu nome em chinês. Primeiro você fala wo jiao e em seguida o seu nome. Wo jiao Ramon, wo jiao Júlia, wo jiao Maria, wo jiao João. E lembrando, não somente é importante que vocês escrevam os caracteres, mas também é importante que vocês repitam comigo a pronúncia das expressões, ok? Wo jiao. E muita atenção no tom, ok? É importante que vocês aprendam os tons corretos desde o começo, ok? Wo jiao Ramon, wo jiao Gabriel, wo jiao Fernando. E a última expressão que nós vamos aprender, ok? É esta expressão aqui, que se lê 我是巴西人, 我是巴西人, que significa eu sou brasileiro. A expressão, a frase 我是巴西人, 我是巴西人 significa eu sou brasileiro. E olha que interessante, essa frase, eu sou brasileiro, ela possui os 4 tons, né? O primeiro caractere, o O, no terceiro tom, que significa eu, né? O segundo caractere, shi, no quarto tom. Os terceiros e quartos caracteres, ba, si, primeiro tom. E o último caractere, ren, no segundo tom. E cada uma dessas palavras tem um significado. A primeira palavra, o O, significa eu. A segunda palavra, shi, significa, é o verbo ser, ou seja, o shi significa eu sou, e é uma expressão que vocês vão usar com muita frequência, ok? 我是, eu sou, 我是. A terceira palavra, que é composta de 2 caracteres, é ba, si, que significa Brasil. E o último caractere, a última palavra, ren, significa pessoa. E, portanto, se a gente quiser falar a palavra brasileiro, nós juntamos a palavra Brasil e a palavra pessoa. A palavra Brasil se diz ba, si, e a palavra pessoa se diz ren, segundo tom, ok? Ren. E para você falar brasileiro, você junta essas 2 palavras. Ba, si, ren. Ba, si, ren. E, portanto, se você quiser falar eu sou brasileiro, você diz 我, eu, 我是, eu sou, 我是巴西人, 我是巴西人, 我是巴西人. É assim que você fala eu sou brasileiro. Então, vamos ver como que se escreve cada um dos caracteres, ok? O primeiro caractere, o O, se escreve dessa maneira. O caractere shi se escreve desta maneira, ok? O caractere pa se escreve desta maneira. O caractere si se escreve desta maneira. E o caractere ren se escreve desta maneira. E, portanto, a expressão completa, 我是巴西人, é a frase que nós usamos para dizer eu sou brasileiro. E se você é mulher, a frase é a mesma, ok? Chinês não faz distinção entre masculino e feminino, enquanto que no português nós temos as frases eu sou brasileiro para homens e eu sou brasileira para mulheres.
chinês não faz essa distinção. Portanto, independente se você é homem ou mulher, você pode dizer 我是巴西人. E uma última coisa antes da gente revisar as frases que nós aprendemos. É comum ter confusão na pronúncia do pinyin SH e do pinyin X, ok? No caso, a segunda palavra ali, shi, o pinyin é SH e o quarto caractere, que é o caractere si, o pinyin é uma letra X, né? Qual que é a diferença? Então, o segundo caractere, shi, que é o verbo ser, você pronuncia assim, ó, shi, mostrando os dentes, shi. Já o quarto caractere, si, você não mostra os dentes e ele é um som mais soprado, quase como se fosse um som de S, ok? Si, portanto, o quarto caractere, que faz parte da palavra Brasil, se pronuncia si, si, e o segundo caractere, que é o verbo ser, se pronuncia shi. Você tem que mostrar os dentes. Shi, portanto, a pronúncia da expressão completa é 我是巴西人. 我是巴西人. É assim que você fala, eu sou brasileiro. Então, vamos revisar as expressões que nós aprendemos. Primeiro nós aprendemos ni hao, ok? Ni hao, que significa oi. Depois nós aprendemos zaijian, zaijian, que significa tchau, ok? Nós também aprendemos xie xie, xie xie, que significa obrigado. Nós aprendemos 我叫, que significa eu me chamo. E, por exemplo, 我叫Ramon, eu me chamo Ramon. E nós aprendemos 我是巴西人, 我是巴西人, que significa eu sou brasileiro. Eu esqueci de falar uma coisa importante da pronúncia da frase 我是巴西人. O último caractere, ren, que significa pessoa, né? A letra R, o pinyin da letra R em chinês se pronuncia desenrolando a língua, ok? Ren, ok? Ren. Passe, ren. É assim que você pronuncia o pinyin letra R, ok? Portanto, a expressão completa é 我是巴西人. E antes de finalizar o vídeo, antes de finalizar essa aula, eu quero que vocês vejam eu e uma amiga minha chinesa usando essas expressões em uma conversação. Saca só. Ni hao. Ni hao. 我叫哈梦，我是巴西人。我叫艾玛你很帅。谢谢，再见。再见。 Então, pessoal, para essa aula é isso. Muito obrigado. E eu vejo vocês na próxima lição. Meu nome é Ramon e este é o Aprenda Agora.